passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Muito bem, vamos hoje ler e comentar aqui um pouquinho, meditar, refletir sobre os ensinamentos da Palavra de Deus que nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, inicialmente no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, a partir do verso 36, 37 e depois o começo do capítulo 5. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 36 e 37, para começar. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Muito bem. O que nós encontramos aqui? O cenário é o começo do século I. Jesus já havia sido assunto aos céus e a igreja primitiva ensaiava os seus primeiros passos na tentativa de implantação da igreja e na pregação do evangelho. Mas acontecia algo entre aqueles discípulos, porque Jesus havia se despedido deles e dito que iria, mas mandaria o Consolador, mas que voltaria para levá-los. E por alguma razão eles não entenderam direito. A verdade é que, segundo estudiosos da Bíblia, que nós temos lido e tal, a opinião é a seguinte: os discípulos, todo o pessoal que ia se convertendo, que tinha convivido com Jesus, tinham se apegado tanto a Jesus e se pegaram naquela promessa de que Jesus estaria voltando logo. Então eles raciocinavam da seguinte forma: bem, se Jesus está voltando logo, então por que a gente ficar se apegando tanto aos bens materiais, se ele mesmo disse que não era para a gente se preocupar com os bens materiais? E ele disse que era para se ocupar em primeiro lugar do reino de Deus e da sua justiça. Então eles foram viver em comunidade, foram morar tudo junto ali e passaram a dividir entre si os seus pertences, os alimentos, enfim. E nós vemos aqui o exemplo, então, de Barnabé. Na verdade, o nome dele era José. Este sobrenome foi dado pelos apóstolos, né? Barnabé, pelo qual ele depois ficou conhecido. Barnabé, ele sentia o chamado, o ardor do chamado de Deus, o ardor missionário, tanto que mais adiante, quando Paulo, o nosso Saulo de Tarso, né, se converte, e Barnabé se junta a ele e foram fazer as viagens missionárias. Ele foi companheiro, o Barnabé foi companheiro de Paulo. Então, a Bíblia aqui no comecinho da igreja primitiva nos relata que o Barnabé, ele tinha um campo e achou por bem de vender aquele campo. Eu quero acreditar, isso não está na Bíblia, mas é uma dedução minha, que Barnabé, assim, sabia, já entendia o chamado de Deus para essas viagens missionárias, e ele provavelmente pensou: por que eu vou querer manter um campo aqui, se agora o meu campo é o mundo? Eu vou pregar o evangelho de Jesus mais adiante. Então ele pegou, vendeu o campo e trouxe o dinheiro da venda do campo e colocou, depositou aos pés dos apóstolos. Significa que ele deu para os apóstolos para ajudar na manutenção da igreja, dos irmãos. Então as pessoas começavam a fazer isso. Agora, é importante que a gente deixe bem claro que não era uma exigência não para fazer parte da igreja. Muita gente pensa que era, que os crentes da igreja primitiva, para poder fazer parte, precisavam vender tudo que tinha
e entregar para a igreja e passar a depender ali da ajuda da igreja. Não era nada disso. As pessoas sentiam no coração o desejo de ajudar. Então eu vou lhes dar um exemplo simples. Vamos supor que eu fizesse parte da igreja primitiva. Então eu, como Barnabé, tivesse uma propriedade aqui, um campo. Eu disse, eu não quero mais este campo, não me serve mais, eu tenho já como viver, eu vou ajudar a igreja. Então eu vendi o meu campo, digamos, por 100 mil reais, e está aqui, uns 100 mil reais, eu queria ajudar para a obra da igreja, enfim, está aqui. Mas se eu não quisesse vender, eu não vendia. Se eu vendesse e não quisesse entregar para ajudar, era um problema meu, não era exigência da igreja, dos apóstolos. Não, era uma coisa que tinha que partir do coração das pessoas, como até hoje. A oferta voluntária, você doa para a obra. Por exemplo, nós agora estamos nos articulando para começar brevemente a construção do templo da nossa igreja. Já compramos o terreno, alguns irmãos sentiram no coração de ajudar, além do seu dízimo, estão nos dando donativos para ajudar no terreno, e inclusive algumas pessoas já nos fizeram doação de milheiros de tijolos, mas não que a igreja tivesse imposto. As pessoas sentiram no coração de doar e já estão nos doando. A gente já recebeu o equivalente a alguns milheiros de tijolos, só não compramos ainda para não deixar abandonado lá por causa dos ladrões. Enfim, então isso acontecia na igreja primitiva. Podia acontecer também o seguinte: vamos supor que o JR tivesse aqui um campinho, uma propriedadezinha, e ele vendesse aí por 50 mil no dinheiro atual. Aí ele dizia, eu vou dar 5 mil para a igreja, para ajudar. Eu vou tirar 10% aqui, eu vou ajudar a igreja. E ia lá, está aqui a minha oferta para a igreja, eu quero ajudar com 5. Os outros 45 era dele. Ninguém ia dizer, mas cadê os 45? Não, as pessoas não diriam isso. Era dele. E ele poderia manter, doava se quisesse. Então era assim. E aí na sequência, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um casal, Ananias e Safira, e vamos meditar um pouquinho sobre como foi que eles agiram e tirar uma lição para mim, para você, para nós, na tarde de hoje. Diz assim no capítulo 5: Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. No verso 2, mas em acordo com sua mulher, e aqui eu gostaria de despertar a sua atenção para esta afirmativa, mas, em acordo com sua mulher. Então, os dois fizeram um acordo, e ele diz, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Muito bem, vamos entender o que é que aconteceu aqui e a sequência do que decorreu. A gente precisa começar a entender logo daqui, já que a leitura é comentada da Bíblia. Bom, você que está prestando atenção aqui nesse comentário, você viu que as pessoas não eram obrigadas a entregar o dinheiro. Davam porque queriam. Se quisesse dar uma parte, dava uma parte. Se quisesse dar todo, dava. Se não quisesse dar, não dava. Se não quisesse vender, também não vendia. Mas se sentisse de doar alguma coisa, precisava doar de todo o coração e principalmente com sinceridade. Exatamente, basicamente, o que é que Ananias, em conjunto, em acordo com a sua mulher, é isso que me chama a atenção. O que foi que eles fizeram? Vamos supor, para a gente entender em números de hoje, que eles tivessem vendido a terra por 100 mil reais. E eles disseram, vamos dizer que vendemos por 10, e vamos entregar os 10 para os apóstolos, dizer que é todo o dinheiro que nós apuramos. Bem,
eles mentindo estariam passando que impressão para a igreja? Que eles eram pessoas muito boas, que a exemplo de Barnabé, que tinha entregue todo o dinheiro da venda da propriedade, eles também tinham sido mão aberta para a obra, tinham dado todo o dinheiro da venda, quando era mentira. Eles tinham vendido por um preço, disseram que era por muito menos, e entregaram aquele menos para talvez receber a admiração, os elogios das pessoas. Acontece muito isso. Tem pessoas que fazem questão de afrontar os outros irmãos muitas vezes porque o dízimo é o maior na igreja, e a pessoa, porque o seu dízimo é o maior, acha até que inclusive tem certas prerrogativas, e tem muito pastor que vive às vezes debaixo do pé de um irmão desses. Eu já vi alguns casos assim, que a pessoa fica com medo de dizer alguma coisa para aquela pessoa, porque ele é o maior dízimo, se ele sair, ele rebenta com a igreja. E aí é uma falta total de confiança no Senhor, porque se aquela pessoa que está chantageando por causa do dízimo, usando o dízimo para chantagear dentro da igreja, se ela sair, Deus é poderoso o suficiente para repor quantos Ele quiser e muito mais, e continuar abençoando, porque a obra é dele. Então nós, pastores, não podemos jamais ficar debaixo de chantagem de quem quer que seja. O dízimo é uma questão da pessoa com Deus, e se o dízimo realmente é expressivo e ajuda na igreja, agora a pessoa não é por isso que ela vai ter mais ou menos direito do que alguém. Para Deus, tanto faz. Se Ele deu os 10%, que a palavra nos orienta a dar, a 10ª parte, se Ele deu, Ele está cumprindo, deu de coração, separou primeiro. Se é 5.000 ou se é R$5, não importa. Deus junta tudo aquilo e faz multiplicar. A gente tem visto isso, tem visto a glória de Deus lá na nossa igreja. É impressionante a multiplicação que há. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Pois Deus tem feito essa multiplicação, não sei como, lá. Nós somos poucos, o dízimo das pessoas é pequeno, mas Deus ora levanta um, ora levanta outro, de outra cidade, outros parentes, que eu tenho, por exemplo, parentes em João Pessoa, que congregam numa igreja lá, e Deus tocou os seus corações, e eles foram falar com os seus pastores, e dizer, Deus está me inquietando para que o meu dízimo eu mande lá para a igreja do Novo Horizonte, lá em Patos. E aí, o que o senhor acha, pastores? Deus mandou? Mandou. Então você obedeça a Deus. Eu achei um gesto muito bonito do pastor lá em João Pessoa. Deus mandou? Mandou. Então faça o que Deus está mandando. Isso é visão de reino. E os meus cunhados, por exemplo, têm nos ajudado muito. Então nós temos visto assim a glória de Deus acontecer. Então não há necessidade para ficar debaixo do solado, né, do sapato do seu fulano, porque o dízimo dele é grande. E aqui nessa questão de Ananias e Safira, queremos acreditar que o que eles tinham como objetivo era impressionar as pessoas e serem reconhecidos. Olha como Ananias e Safira são bacana e tal. E na sequência do texto, diz assim a partir do verso 3: Então disse Pedro, o Espírito Santo aqui com certeza, né, já mostrando, já falando, meus irmãos, olha, quando Deus quer revelar uma coisa, Ele revela o profundo e o escondido. E se é para revelar alguma coisa que está indo contra a obra, contra a igreja, para atrapalhar o trabalho, para atrapalhar o pastor, Deus revela e derruba na hora, derruba. Eu já pude presenciar isso dezenas de vezes, e Deus revela, é impressionante. E aqui nós vamos encontrar com toda certeza o Espírito Santo revelando para o apóstolo Pedro. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eita! E agora, seu Ananias, você foi descoberto. Seu Ananias, como é que você faz isso? E agora, como é que você reage, não é? E disse Pedro ainda, vejam aqui, irmão, se você meditar nessa palavra aqui, procurar entender, você vai compreender quando eu disse que não era obrigatório entregar o dinheiro. Ouça muito bem aqui para você entender.
Disse Pedro: conservando-o, porventura não seria teu, seja o campo? Se você ele conservasse, continuava sendo dele, então não era obrigado a vender, concorda comigo? Conservando-o, você ficando com ele continuaria sendo teu. E ele diz: e vendido, não estaria em teu poder? Quer dizer, o dinheiro está vendido, vendeu, o dinheiro é teu, ou a terra ou o dinheiro é teu, você faz o que você quer. Se mantivesse o terreno, era seu. Vendeu, ficou com o dinheiro, também continua sendo seu. Mas aí vem: como, pois, assentaste no coração este desígnio de mentir, não é? De trazer uma parte apenas do dinheiro e arrotar grandeza, como se fala popularmente. Ele diz que tinha vendido a terra por aquele dinheiro e era uma tremenda mentira. A quem ele queria enganar? Aos homens, porque Deus ele não estava enganado. E Pedro termina dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. E no verso 5 diz: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aqui a impressão que nós temos é que Ananias, vamos colocar no lugar dele, após ter feito o que ele fez, em conjunto com a esposa. Aí eu estou guardando para o final a gente comentar sobre isso, essa decisão que a mulher acompanhou ele nisso. Vejam bem, o homem chega achando que ia receber um abraço, né? Chegou o nosso grande patrono, grande Ananias, ajudou aqui as obras da igreja, eita, bênção. Não, Pedro de cara, quando chega Ananias lá e diz: então, seu Ananias, como é que você se deixou levar por Satanás, rapaz, para que mentisses ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Colocados que estamos na pele de Ananias, como você reagiria? Como eu reagiria? Bem, como alguém, na verdade, que foi pego em flagrante mentira. E aí, certamente, ele já era de uma certa idade, e tudo indica que provavelmente ele teve um fulminante ataque cardíaco, porque a palavra diz aqui: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Ele deve ter tido ali um ataque cardíaco. Pá, caiu, despencou. O susto foi tão grande que ele não resistiu e morreu na hora. E na sequência, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, a dona Safira, né, não sabendo o que ocorrera. Ela entrou, talvez procurando pelo marido, e não sabia que o marido já estava até sepultado. E ela entra se sentindo bacana, né? A dona Safira, ela achou que também ia receber os aplausos, o abraço das irmãs de oração, do círculo de oração. Aqui, a irmã Safira ajudou, nós vamos poder construir agora uma sala nova no nosso templo com a ajuda dela. Que nada, a Safira entrou de um jeito e logo ouviu Pedro dirigindo-se a ela, que perguntou-lhe, como quem diz: dona Safira, diga-me uma coisa, a senhora vendeu por 10.000 aquela terra? Ela tinha vendido por 100, né? Só tinha dado 10. Por exemplo, a senhora vendeu mesmo por 10.000 aquela terra? E ela respondeu: sim, eu vendi por 10.000. Aqui na Bíblia diz: sim, vendi por tanto. E eu estou simulando aqui para a gente entender melhor. Sim, eu vendi por tanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo. Aqui de novo desperto sua atenção. Eu chamei a sua atenção aqui para o versículo 2: mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. E agora aqui eu queria confrontar com o versículo 8, a parte B, versículo 9, na verdade. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo com quem? Com Ananias, né? Para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido.
Certamente eles estavam voltando de sepultar Ananias, estavam à porta e apontam. Então os pés ali, ou seja, quem acabou de sepultar o teu marido já voltou. E diz aqui, e eles também te levarão. Misericórdia. Ah, Jesus, no mesmo instante, ela também deve ter sofrido um ataque cardíaco. No impacto, né? No susto. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muito bem, que passagem marcante e interessante. Mas, como eu lhe disse, deixaríamos para o final esta questão dos dois terem entrado em acordo. Uma coisa, queridos, é um lado da história que foi ter mentido para a igreja. Isso aí já é ponto pacífico, já comentamos bastante. Eles não precisavam ter mentido, poderiam ter feito a obra usando de sinceridade. Use de sinceridade, irmão. Você quer ser abençoado? Sempre procure usar de sinceridade. Mas a lição final, o casal entrou em acordo. Ora, vamos pensar junto? Quantas coisas na vida de um casal, na vida a dois, na vida conjugal. Se a mulher é uma mulher de Deus, e a Bíblia diz que a mulher virtuosa, né? E também a Bíblia diz a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos a destrói. Nós chamamos a atenção porque diz que a mulher é que é sábia. No começo da minha conversão eu ficava zangado, por que não é o homem que é sábio? Mas Deus é que é sábio, e é a mulher que é sábia reconhecidamente na Bíblia, porque realmente, normalmente, os homens são mais impulsivos, em tese, e as mulheres são mais comedidas. Vamos imaginar a seguinte situação. Poderia o seu Ananias ter chegado e dito, Safira, olha, me fizeram uma oferta boa ali naquela propriedade, vamos vender? É a hora, vamos vender agora. Então vamos. Então a gente faz o seguinte, vamos vender e a gente aproveita e leva uma parte para a igreja, mas vamos aproveitar e dizer que estamos levando todo. Com isso, quem sabe me convide para ser o segundo dirigente da tarde do círculo de oração, ou você vai ser a primeira dirigente do coral das senhoras, né? E quem sabe haja reconhecimento, porque a gente está demonstrando que somos mão aberta para a obra, entregando todo o produto da venda. E a Safira, ela tinha duas opções. A primeira, ceder, concordar com o marido e dizer, é mesmo, grande ideia, Ananias, é a minha vez agora, quem sabe com isso me convidem realmente para eu ser dirigente lá do coral. Ela tinha outra opção e dizer, meu filho, isso não é certo. Se você quer ajudar a obra, diga, olha, eu vendi minha propriedade e trouxe aqui uma parte, que é o que eu estou podendo dar, eu vou precisar da outra parte, mas eu queria doar de coração aqui esta parte. E se Deus entender que nós devemos ser chamados para essa ou aquela função dentro da igreja, o Senhor é que vai mostrar, o Espírito Santo vai mostrar, não vai ser com dinheiro que nós vamos comprar a posição dentro da igreja, cargos. Ananias, meu filho, não vamos fazer isso não, vamos usar de sinceridade. E ele poderia dizer, é mesmo, né, Safira? Minha filha, você, como sempre, você tem razão, vamos fazer isso. Teriam procurado a igreja, dado a oferta que Deus colocou no coração deles, falado a verdade e não teriam tido este final tão triste. Eles morreram. Quando a gente mente para os homens, achando que está mentindo para Deus também, quando a gente não age com lealdade, com sinceridade na vida, nós morremos também. Na hora, espiritualmente, estamos mortos. Portanto, que a lição de Ananias e Safira
seja aplicado em nossos corações. Você, mulher de Deus, você tem um encargo dado por Deus de ajudar o seu marido. Se ele está fazendo alguma coisa errada, tire de cabeça. Não permita que ele continue errando. Tem muito marido que acaba enveredando por coisa que não serve, por coisa que não presta, apenas para manter o luxo que a mulher quer ter, apenas para alimentar a vaidade da mulher, e a pessoa envereda por caminhos que não são os caminhos que agradam a Deus, por causa que a mulher é tola e faz o marido continuar a insistir naquilo que é errado, para ela continuar alimentando sua vaidade. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas que no cabo são caminhos de morte. É isto. Você também, amado ouvinte, se a tua mulher está querendo enveredar por um caminho que você está vendo que não será agradável aos olhos de Deus, haja você com prudência e diga: minha filha, não vamos fazer assim, porque isto não agrada ao nosso Deus. Amém? Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.